Olá, tudo bem? Bom estar aqui. Meu nome é Cláudio, sou pastor aqui na Associação Paulista Sul. Hoje, nessa associação, eu cuido do Ministério dos Desbravadores e Aventureiros. Faço isso desde os últimos 2 anos. E o motivo por o qual estou aqui é para estudarmos o tema dos 10 dias de oração. O meu tema é a missão da família. Todos nós pertencemos a uma célula familiar. De alguma maneira, você tem uma parte nisso. Às vezes, você na sua casa, você é o filho. Às vezes você é a mãe, é o pai, enfim, não importa, você tem uma função e essa função ela precisa ser exercida dentro dos moldes que se espera de uma família. Eu quero ler um texto aqui para introduzir o assunto que eu achei bem bacana, está na nossa revista, na página 21. O texto diz assim, é o segundo parágrafo. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e toda a sua casa, e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando dele, lavou-lhe as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhe de comer, e todos os seus manifestaram grande alegria por ter crido em Deus. Percebe quantas vezes a palavra casa aparece nesse texto? A ideia de estar em casa, levou para a casa dele, foram para a sua casa, todos os da sua casa foram batizados. Vê que a importância da missão da família. O contexto aqui é quando Paulo está preso e ele e Lucas é açoitados e depois, miraculosamente, eles são libertos da prisão. O carcereiro fica desesperado, temendo por sua vida, ameaça atentar contra ela mesma, né, matando-se. E aí então Paulo interrompe e aí ele pede, Senhor, o que eu faço para ser salvo? E ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. A ideia da missão ela é sempre para a família. Nunca foi o plano de Paulo ou dos demais apóstolos, ou mesmo de Cristo, que o indivíduo fosse salvo, mas que a casa fosse salva. Isso aí começa lá no Antigo Testamento, sempre a bênção era para casa. Quando Josué, por exemplo, ele diz ali para os israelitas, escolha hoje a quem servirás. E ele faz um discurso muito bonito, ele diz no final, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso que remete às bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Quando Deus chama Abraão e diz, sai da sua casa, da sua parentela e vai-te para um lugar que eu te mostrarei. Deus envia Abraão e ele diz, se tu uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a ideia de ser Abraão uma bênção, era uma bênção para a humanidade, em todas as famílias da terra. A ideia da família, a bênção para a família está presente desde o chamado lá, quando Deus estabelece a aliança abrâmica. Então, esse conceito de missão da família, ele está presente em todo o texto. Mas e nós hoje, nossa família hoje, como que a gente pode entender e pôr em prática isso? Bom, talvez eu possa estar falando ali para uma família disfuncional, talvez na sua família não tenha todos os elementos presentes, talvez seja uma família apenas de mãe e filho, às vezes apenas de pai e filho, às vezes os irmãos que moram juntos, o sobrinho que mora com os tios, enfim. Independente desse processo, independente de como é a sua estrutura familiar, o nosso maior dever, nosso primeiro dever, nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. Sabe, você que me ouve, você que é um cristão, que já entendeu a mensagem, o primeiro campo missionário é o da sua casa. Você não dá para negligenciar essa importante tarefa do evangelismo, do evangelho. Muitas vezes nós nos esforçamos e eu vejo pessoas falando de eu quero ser missionário na África, eu quero ser missionário no Camboja, no Iêmen, no Oriente Médio. E a sua casa? Você já foi missionário na sua casa? Sabe, essa percepção, a gente precisa acordar para isso e preocupar em salvar primeiro a nossa casa. Então, acho que a primeira dica valiosa de hoje é isso. O primeiro campo missionário é o lar. Ali você realmente tem que refletir a Cristo para as pessoas que te cercam. E as pessoas vão ver Cristo em ti. Talvez você seja a única Bíblia que elas vão ler a princípio. Então, testemunhe, viva testemunhando para que outros vejam Cristo em você. Bom, avançando aqui.
essa obra é para todos. Todos se envolvem, do menor ao maior. Todos têm que participar na obra da missão dentro do seu próprio lar. Dentro do nosso próprio lar, todos nós podemos fazer a nossa parte. Outra coisa que eu separei aqui muito importante, a poderosa influência no lar. Uma coisa muito importante que eu tenho notado ao longo do tempo é que as pessoas, elas não entendem a ordem de Cristo, que ele diz, vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quando Cristo falou isso, ele não estava fazendo uma metáfora, ele estava usando uma simile, ele não estava dizendo que você é como o sal ou que você é como a luz. Ele diz que você é o sal e que você é a luz. Então, pegando uma carona, uma dicasinha, assim, se eu pudesse dar uma dicasinha para ti, eu daria essa, seja sal e seja luz. E aí você vai exercer uma poderosa influência no lar. Não inverta a ordem, não seja luz primeiro e sal depois. Por quê? Eu vou te explicar. O sal, ele se doa. Você coloca o sal num preparo, numa massa, num arroz, enfim, ele se doa, ele desaparece. Ele exerce uma influência silenciosa, você não consegue ver o sal depois, não é que nem o milho, por exemplo. O milho não, né? O milho é a uva passas. Tem gente que insiste por uva passas na comida. E aí você não gosta de uva passas. É simples, você olha para o arroz, uva passas no arroz. Aí você vai lá e tira a uva passas do arroz. É simples. O milho, você tira o milho do arroz. Azeitona, você tira também. E o sal? Não dá. Ele desaparece. Ele se doa, ele some, mas ele exerce uma influência silenciosa. O cristão em casa tem que ser como um sal. Ele tem que se doar, ele tem que exercer uma influência silenciosa. O que mais o sal faz? O sal, ele contém o avanço da maldade, da putrefação. O sal era usado no passado para conservar o alimento. As famosas aí, as carnes eram postas no sol, algumas hortaliças, alguns temperos, para azeitona, por exemplo, enfim, para preservar. Então ele contém o avanço da putrefação. Você como sal tem que conter o avanço da maldade. Nós como sal da terra nós temos que conter o avanço da maldade. É uma missão do sal. E aí então, depois de ser sal, você pode ser luz. Depois que você exerceu influência, você está apto a mudar. Você pode então agora, sendo luz, você pode mudar as pessoas à sua volta. E aí dentro de casa, por exemplo, você começou a ir para a igreja, começou a ir para o Clube dos Desbravadores, e aí está mudando de vida, seu pai está achando você diferente, sua mãe está achando você diferente, você está estudando na escola adventista, e aí os seus amigos achando você diferente, você está começando a exercer uma influência silenciosa. Você foi sal para eles, e agora você está sendo luz, quando outros começam a ver a influência que você está exercendo. Você foi sal e aí você foi luz, você exerceu uma poderosa influência. E o final disso tudo é o final do texto de Mateus, que diz assim, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que ele veja as vossas boas obras e você glorifique a Deus, o Pai. Quando você for sal, exercer uma influência silenciosa e você for luz, essa influência chamar a atenção de outros, lembre-se de apontar para Cristo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e você glorifique a Deus, o Pai. E você aponta para Cristo. Vira holoforte para Cristo, porque Ele é o autor, é o doador de tudo isso. Assim, então, você vai exercer uma influência poderosa e a sua missão na será cumprida e que Deus te abençoe. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por nos dar como primeiro campo missionário o nosso lar, a nossa família. Que possamos exercer ali uma influência silenciosa como sal, se doando, se entregando, contendo o avanço da maldade. E aí então podemos ser luz, iluminando, mostrando o caminho, apontando para Cristo, apontando a direção correta. Abençoe essas famílias, é o que eu te peço por teu filho amado. Amém, Senhor.